A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira em São Carlos. Que Deus possa falar grandemente ao seu coração nesta manhã e que o Espírito Santo venha produzir em nosso coração gratidão por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas. Eu convido você a orar neste momento e o motivo de oração de hoje é: ore pela proteção de Deus sobre o povo no Brasil. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Deus, porque cremos que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, vivo, que se preocupa conosco, que estende a sua mão poderosa sobre nós. E por isso, Pai, nós te pedimos, nos dê proteção, ó Deus, nos dê livramento, Pai, em nome de Jesus, nos dê saúde. O povo brasileiro precisa de Ti neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, dê estratégia à Tua igreja, Pai, para que possamos fazer deste momento uma oportunidade de falar do Teu amor em meio a tantas notícias ruins, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, proclamar o Teu Evangelho, as boas notícias, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser luz neste mundo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha total liberdade neste momento. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, nos ensina. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro a Ti, ó Deus, pelo pastor Ismael e pela pastora Elaine. Dê sabedoria, dê unção, protege, Pai, livra de todo mal. Nós te rogamos, Senhor, dê a tua direção, ó Pai, a eles, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e rogamos porque o Senhor, ó Pai, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Amém. A lição de hoje, irmãos, é a lição de número 10, cujo tema é Rendendo Graças ao Senhor. É um chamado à adoração e um alerta. Nós temos que ter o nosso coração cheio de gratidão por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós possamos sair dessa aula hoje sabendo que o nosso Deus se alegra com a nossa gratidão. O texto áureo encontra-se no Salmo 118, verso 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A verdade aplicada é render graças ao Senhor em todo o tempo. É um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Nós temos que agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele permite na nossa vida, sejam circunstâncias boas ou ruins. Deus é o Deus que tudo pode e nada foge do seu controle. E Ele é um Deus vivo, verdadeiro, que se preocupa conosco. Os objetivos da lição são apresentar as características do Salmo 118, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus e mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. O texto de referência encontra-se no Salmo 118 em alguns versos. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até os ângulos do altar. Deus é o Senhor. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? O estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. O Salmo 118 é um cântico de louvor e exaltação à bondade e benignidade do Senhor, que são
os atributos do caráter de Deus. Deus se alegra com a nossa gratidão, e a maior prova da nossa confiança no Senhor é a gratidão a Deus em toda e qualquer circunstância. Deus tem operado maravilhas no nosso meio, e nós temos que falar desse amor, dessa salvação, dessa esperança que nós temos no nosso coração, de um dia estarmos no céu eternamente com o Pai. Que isso seja um motivo constante de gratidão no nosso coração. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que é dar graças? É estar agradecido em todo tempo e em qualquer circunstância. Nós temos que voltar o nosso coração para Deus e agradecê-lo pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua maravilhosa graça que nos alcançou por meio da sua salvação, que é o maior milagre, que é a maior bênção que nós podemos experimentar. Ela é o motivo da nossa alegria, porque por meio da salvação em Cristo Jesus, do sacrifício no Calvário, nós fomos aproximados novamente, reaproximados, podemos ser reconciliados com Deus, que é o nosso maior milagre. Em nome de Jesus, que você seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito e propague, testemunhe essas maravilhas a todos quantos se aproximarem de você. Nós podemos ter confiança em Deus porque Ele é imutável. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como nos diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Em nome de Jesus, que você creia que tudo que acontece na sua vida e na minha vida é porque Deus permite e porque Ele tem um propósito. E como nos diz Paulo em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Em nome de Jesus, que você lembre-se também do Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em nome de Jesus, que você descanse no Pai. Olha, confia, entrega, confia e descanse. Que você realmente possa descansar no Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem. Amém? O tópico 1 trata do louvor como resultado da confiança. Quando nós confiamos no Senhor, nós temos motivos para louvá-lo, para adorá-lo. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e pelo seu socorro. O salmista revela a gratidão de quem experimentou o livramento e o socorro de Deus. Em muitos momentos da nossa vida, nós passamos por tribulações, nós temos situações que nos entristecem, mas nós sabemos de quem vem o socorro. E como diz o Salmo 121, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem desse Deus maravilhoso, que é bom por natureza, que se preocupa conosco, né? E que derrama maravilhas e bênçãos sobre a nossa vida. Que você realmente creia no Senhor, confie e abra sua boca com louvores e adoração ao nosso Deus. O subtópico 1.1 trata do Salmo 118 como parte integrante dos Salmos de Halel. Halel significa louvor, e o Salmo 113 a 118 e o Salmo 136 são os Salmos de Halel. Nós temos que louvar e agradecer ao Senhor pela sua característica, pelo seu caráter, pelos seus atributos e também pelas suas obras. O Senhor nosso Deus é um Deus que é bondoso e que é benigno. Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre, e isso nos alcança. Nós temos que agradecer a Deus.
O Salmo 118, ele tem uma peculiaridade. O verso 8, ele está no centro, é o versículo central da Bíblia, e olha o que ele nos ensina. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Nós precisamos buscar ao Senhor, contar a Ele as nossas angústias e necessidades e confiar que Ele é o Deus que derrama bênçãos e misericórdia sobre nós. Além disso, os salmos de Halel, eles eram recitados nos cultos da sinagoga e nas 3 festas principais da Páscoa, Pentecostes e Cabana. Além disso, também fazia parte da dedicação ao templo. O subtópico 1.2 trata do título. Segundo a Bíblia Estudo da Fé, o Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. Nós não sabemos quem é o autor e nem a qual período histórico ele se relaciona. Há algumas especulações, alguns estudiosos relacionam esse salmo à vitória do rei Josafá sobre os seus inimigos, outros tratam de Deus livrando o povo no Egito, outros falam da vitória sobre os cananeus e alguns atribuem esse salmo à celebração dos judeus pós-exílio, quando eles vão dedicar ao segundo templo e a reedificação dos muros, mas não se tem uma definição correta. O subtópico 1.3 fala de um salmo que expressa gratidão. O salmista expressa seu amor a Deus de forma pura, sem fingimento e desinteressado. Agradece e louva ao Senhor pelo livramento e por tudo que Deus realizou na sua vida. Uma coisa interessante aqui. Aquele que conhece a Deus necessita ter uma atitude constante de gratidão ao Senhor. Isso precisa ser constante, independente das circunstâncias em que nós estejamos vivenciando na nossa vida. Nós temos sempre que nos lembrar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Paulo nos aconselha em Filipenses 4:6 a chegarmos a Deus com petições diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Em Colossenses 3, versículo 15, ele diz que nós somos e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Além disso, Jesus nos ensina a sermos gratos. Em João 6,11, Jesus dá graças a Deus pelo alimento. Em João 11:32-41, quando Jesus descobre que Lázaro havia falecido e ele vê a dor das irmãs, a dor dos judeus que vinham com ela e o choro, Jesus também chora, porque Lázaro era seu amigo. Mesmo assim, Jesus ora a Deus e pede pelo milagre. E quando Lázaro ressuscita, Jesus agradece. Olha o que Jesus fala: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então nós temos que reconhecer as respostas que Deus nos dá, as bênçãos que o Senhor derrama nas nossas vidas e termos um coração grato por tudo que Deus faz. O tópico 2 trata do caráter de Deus. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize a sua gratidão ao Senhor por sua bondade e sua benignidade. A intenção do tópico 2 é tratar do caráter de Deus, né? Nós vemos que Deus é bom. O tópico 2.1
trata: louvai ao Senhor porque Ele é bom. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, Ele nos informa que nele não há defeitos, ou seja, Deus é bom, Ele é perfeito, não há perversidade. Nele o que há é luz e não trevas, como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e que não há nele trevas alguma. Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 18, nos ensina: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua bondade e vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus é a inesgotável fonte do bem. Não há maldade, tudo que vem de Deus é bom, os seus caminhos e os seus decretos. São vários os versículos que enfatizam a bondade de Deus como essência, como parte da natureza dele. Salmo 33, verso 5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia de bondade do Senhor. Salmo 52, verso 1, parte B. A bondade de Deus permanece continuamente. Salmo 107, verso 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus é bom e é bom para todos, conforme Salmo 145, verso 9 e Mateus 5, 45. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus abençoa a todos. Isso porque a bondade é inerente ao caráter de Deus. Jesus, quando conversa com o jovem rico, em Marcos 10, versículo 18, parte B, ele diz o seguinte: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. O próprio Jesus enfatizou esse atributo do caráter de Deus, a bondade. No subtópico 2.2, louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre. O salmista inicia e termina anunciando: porque a sua benignidade é para sempre. A benignidade é parte inerente do caráter de Deus e ela se manifesta por meio do amor, da bondade, da graça, da misericórdia. O comentarista nos diz que as primeiras gerações conheceram a Cristo e ficaram com a imagem de Jesus como alguém que passou pelo mundo fazendo bem. Vejamos o que está escrito em Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Todo cristão deve ser imitador de Cristo. Se os primeiros cristãos reconheciam a Cristo como aquele que andava fazendo bem, observando a necessidade do outro e suprindo cada uma delas, nós, assim como Paulo, em 1 Coríntios 1,11, devemos ser imitadores de Cristo. A vida cristã revela a misericórdia e a benignidade, e a benignidade é um dom e um fruto do Espírito. Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10, que nós devemos fazer o bem e começar pelos nossos irmãos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A solidariedade deve ir além das palavras para manifestar-se em ações concretas. Olha o que nos ensina Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 17.
E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento, e algum de vós lhe disser, ide em paz, e aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. 1 João 3, 17-18 nos diz a mesma coisa. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O que nós aprendemos com esses versículos? Que nós devemos olhar para o pobre e o necessitado, devemos socorrer nas suas necessidades físicas, materiais. As pessoas precisam de comida, precisam de vestimenta, precisam de apoio, e nós, enquanto servos do Senhor, temos que cuidar dos irmãos na fé e também do próximo que chega até nós e que necessita de algo. A nossa gratidão também deve se manifestar por meio das nossas obras. Nós temos tantas oportunidades, inclusive na igreja, de poder contribuir. Amanhã, por exemplo, é a ceia do Senhor, né? E nós podemos levar o nosso alimento, podemos distribuir um pouco daquilo que Deus tem nos dado para auxiliar o nosso próximo. E também existe a campanha do agasalho, que nós podemos retirar algo que a gente pode compartilhar com o nosso irmão, com o nosso próximo, e ajudar de alguma forma, demonstrando o amor que também nos alcançou. Então, que você realmente manifeste a benignidade, que é caráter do Senhor, e nós, enquanto imitadores de Cristo, também possamos fazer aquilo que nos cabe, que é o que nos ensina a palavra de Deus. O subtópico 2.3 nos diz: o Senhor é aquele que escuta. Salmo 118, verso 21. Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. Creia, o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, e Ele nos ouve, responde a nossa oração, responde o nosso clamor. O salmista, ele ressalta que quando invocou ao Senhor, o Senhor o socorreu e o Senhor o salvou. Que você também creia que esse mesmo Deus é o Deus que vive e reina para todo sempre. Jesus nos ensina em Mateus 7, versículos 7-12. Quero ler com você. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que o seu filho, pedindo pão, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem ao que lhes pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Nós devemos persistir na oração. O Senhor é o nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é benigno, Ele nos ouve, Ele nos conhece, Ele sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que nós desejamos. Pode acreditar, o Senhor quer te ouvir, o Senhor quer te escutar, o Senhor quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Em nome de Jesus, creia, nós devemos levar diante de Deus as nossas petições e crer que Deus nos ouve. Por isso, não desista de orar, em nome de Jesus. Nós aprendemos no tópico 2 que nós devemos louvar ao Senhor através das características que compõem o seu caráter. Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre e Ele nos escuta.
O tópico 3 fala do agir de Deus. Maravilhosa é a ação de Deus em prol do ser humano. O Senhor nosso Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. O Senhor nosso Deus nos deu o maior milagre que existe, que é a salvação. A ação maior de Deus foi nos amar e entregar o seu único filho para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna com Deus. Então, que você realmente creia na maravilhosa ação do Senhor para nos abençoar. O tópico 3.1 trata aquele que concede a luz. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Salmo 118, verso 27. O Senhor move a sua poderosa mão para nos abençoar. A Bíblia nos diz em Isaías 43, versículo 13: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a Deus, ninguém. Nesta terra, em nome de Jesus, creia, o Senhor é aquele que concede a luz. Nós vivíamos outrora no mundo de trevas, dominado pelo pecado, sendo escravos do pecado. O pecado que obscurecia a mente, que afetava todas as áreas da nossa vida e principalmente nos afastava de Deus e nos destinava a uma morte eterna. Mas Deus nos resgatou por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos concedeu a luz, nos trouxe para o reino do seu amor e nos revelou a sua maravilhosa luz, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos redimiu e nos abençoou por meio do sacrifício de Cristo. A partir daí nós somos chamados a ser luz neste mundo. Em Mateus 5,14, Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz, para que fôssemos iluminados e para que assim pudéssemos também ser abençoadores, propagando a sua palavra de vida e salvação. Não se cale, fale das boas novas do Senhor, das maravilhas que o Senhor pode operar na vida daquele que se rende aos seus pés. Amém? O subtópico 3.2 trata daquele que dá força. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Aleluia. Salmo 118, verso 14. Nós temos força e temos um novo cântico pelo fato de nós sermos salvos, por Deus ter enviado o seu Filho ao mundo para morrer no meu e no seu lugar. O livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, nos diz o seguinte: Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está cansado, se você está desanimado, busque força e alegria no Senhor, porque Ele nos salvou. Só Deus pode nos fortalecer e só podemos vencer os ataques do inimigo e as batalhas dessa vida nos fortalecendo no Senhor, como nos ensina Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O tópico 3.3 nos diz o seguinte: a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. O próprio Jesus usa este verso e aplica a si mesmo como sendo pedra angular. A pedra angular é a pedra mais importante de uma edificação. Ela une as duas paredes de um edifício e é a pedra de remate. O Senhor Jesus, como diz o verso, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi rejeitado pelos homens, foi morto, crucificado, foi cuspido, foi humilhado, mas o próprio Deus
ao terceiro dia ressuscitou a Cristo, o elevou aos céus e ele está assentado à direita do Pai, sendo também glorificado, como está escrito em Atos capítulo 7, versículo 56. Jesus é a pedra angular, é ele quem sustenta a igreja, ele é o nosso cabeça, ele é o nosso Senhor e Salvador. Por meio dele, do sacrifício dele, de todo o sofrimento dele, nós temos a bênção da salvação, fomos redimidos, somos salvos pela glória do Senhor. Amém? Então que você possa crer que Deus age em favor do seu povo. Ele concede a luz e a força. Maravilhosa é a ação de Deus e Jesus é a pedra angular que sustenta toda a igreja do Senhor. Amém? Nós aprendemos no Salmo 118 que nós devemos ter um coração grato a Deus, reconhecer o caráter do Senhor, digno de exaltação, a bondade e a benignidade do Senhor. Ele é digno de ser adorado não somente pelos benefícios que ele dá, mas pela natureza. Então que você realmente esteja com o coração disposto a adorar ao Senhor pelo que ele é, a crer que todas as coisas são possíveis para ele, que nada foge do seu controle. Em nome de Jesus eu te convido a orar neste momento. Pai, nós estamos aqui, Deus, na Tua presença, reconhecendo, Senhor, a Tua bondade, a Tua benignidade, reconhecendo, Senhor, o Teu amor e a Tua graça que nos alcançou, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina nesta manhã a sermos cada dia mais gratos, cada dia mais, Senhor, humildes na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a Te amar sobre todas as coisas, a reconhecer tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor, e nos ajude a falar do Teu amor, do Teu sacrifício, Jesus, na cruz, que pode nos salvar e nos dar a maior alegria, Senhor, a esperança em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amados irmãos, a próxima aula é a de número 11 e trata sobre celebrando a palavra de Deus. O salmo base é o Salmo 119, vai falar sobre as qualidades das Sagradas Escrituras e da necessidade de meditar na palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo grandemente e que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, que você possa abençoar todos quantos chegarem até você. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.